Vamos entender um pouquinho, né? A gente falou sobre a questão de escassez, teoria do trade-off ali, os nossos desejos são ilimitados, os nossos recursos são limitados. Como que a gente faz esse movimento para se beneficiar no longo prazo, de ter mais renda, de ter ali mais recursos para poder comprar, para poder investimentos, mais artigos, morar melhor? Então a gente entra no conceito de renda, né? Qual que é o conceito e a importância da renda para o consumo? Então renda é o fluxo de dinheiro que uma pessoa, empresa ou um país recebe medido em um determinado período. Então pode vir ali, por exemplo, de salários, de lucros, de juros, de aluguéis, transferências que o governo faz de renda para a população. Então são alguns dos formatos, né? Aqui está em negrito, a gente já vai chegar lá, do payroll, por exemplo, payroll, vagas criadas e tudo mais. Eu sempre friso para a galera que está analisando isso junto comigo, galera, não é só a ótica de vagas, a gente tem que analisar a renda. Quanto que o americano está trabalhando, quanto que o americano está ganhando, a gente destrincha outros indicadores para a gente ver se parte da renda do americano está vindo do aluguel, e se está vindo do aluguel, ela está vindo porque o aluguel está mais alto por inflação, como que está esse cenário? Então a gente precisa destrinchar a renda para entender como aquilo vai impactar em consumo, né? Então quanto maior a renda, maior é o potencial de consumo. Quando as pessoas consomem mais, as empresas vendem mais e isso se reflete em lucro, preço das ações que se valorizam e um PIB crescente ao longo do prazo. Então, por isso, os indicadores de renda, como a massa salarial, a renda média do trabalhador, ganho médio por hora, o tempo médio por hora trabalhada, são termômetros importantes para que a gente aqui, que está ali tradando, que está ali optando por investir no mercado financeiro de renda variável, consiga entender qual tendência aquele mercado, aquele ativo pode entrar. Então, aqui a gente tem uma tabela que a renda aumenta, o consumo, né, aumenta também, porque, se antes eu ganhava R$1.000, agora eu estou ganhando R$2.000, eu vou consumir mais. É natural do ser humano fazer esse movimento. Se eu estou consumindo mais, as empresas estão me vendendo mais, os lucros das empresas estão subindo. E aí, quando a gente olha para uma bolsa, por exemplo, por que a bolsa está subindo? A gente antes não sabia as justificativas, agora a gente tem um fundamento do porquê, né? E a mesma coisa acontece quando se inverte, quando a renda cai. Então, quando a renda cai, se antes eu tinha 1.000, agora eu tenho 500, então talvez eu vou ter que sair do aluguel, vou ter que morar ali de volta com a minha mãe, talvez eu vou ter que vender um carro de 100 mil por um carro de 30 mil, ou não ter carro, vou ter que fazer ali algumas renúncias ao longo do meu consumo, porque agora eu ganho menos dinheiro. Se eu estou ganhando menos dinheiro e eu estou consumindo menos, por que as empresas vão produzir em larga escala? As empresas vão começar a demitir, porque não precisa mais daquela produção inteira. E aí quando a gente olha para a bolsa, a bolsa está caindo, as ações da Petrobras estão caindo, da Vale estão caindo, da VEG estão caindo, e a gente não entende. Parte disso é esse movimento sendo explicado. Então, quando o governo, por exemplo, aumenta o salário mínimo ou amplia os benefícios sociais, como o Bolsa Família, isso aqui estava nítido no dia de hoje. Se ele está aumentando o Bolsa Família de R$600 para R$700, não vai entrar no mérito se é justo ou não é, se está certo ou não. Aqui a gente vai entrar no mérito dos impactos macro e microeconômicos que isso vão gerar. E aí quando a gente olha, um Bolsa Família saindo de R$600 e indo para R$700, a gente teve um aumento ali, teoricamente, considerável. E esse aumento considerável, ele é repassado, ele é enxergado pelos agentes. Se eu sou uma empresa e o Douglas antes ganhava R$1.000 e agora ele tem um auxílio por parte do governo de R$1.500, 50% a mais do que ele tinha, por que eu vou vender ali o meu lanche por R$10? Se agora ele tem 1.500, então eu posso vender ele por 15. Isso gera inflação. Então, a gente consegue ver esse movimento ali, onde faz a renda disponível crescer, né? Então, isso impulsiona o consumo de bens essenciais, as ações de varejo, supermercados e créditos costumam reagir a esse movimento. Então, indicadores como o payroll, aqui no caso dos Estados Unidos, o CAGED aqui do Brasil, tem vários outros indicadores que mostram esse movimento de consumo, vendas no varejo, enfim, uma série de indicadores ali antecipam o comportamento do consumidor e o consumo move a economia, né? A gente viu bastante essa questão e aí a gente consegue ver aonde a gente está pisando no cenário micro pelo ciclo econômico que a gente está interpretando pelo cenário macro.
Quando a gente olha, por exemplo, tá, mas como que eu consigo fazer a minha renda crescer ao longo do tempo sem que isso se impacte ou como que isso pode impactar? Então, se ao invés de eu fazer um consumo da minha renda, então eu ganhei lá meus R$1.000 de salário, pô, não vou gastar os 1.000, vou gastar R$700 e vou investir 30% da minha renda. Então, quando eu opto por renunciar a uma compra e eu não quero só poupar o dinheiro, vou investir, toda vez que você escolhe não gastar agora e aplica o seu dinheiro em algo produtivo, você está investindo. E aqui é legal porque eu acho que, fugindo um pouquinho do cenário financeiro, né, investimento ele não é só em ativos do mercado financeiro. O que vocês estão fazendo aqui, de certa forma, é um investimento em conhecimento. Então, tudo aquilo que você faz uma renúncia e que aquilo vá te gerar algo produtivo, mesmo que a longo prazo, aquilo é um investimento, né? Alocação de capital no tempo, é alocação de tempo para estudar. Então, tudo isso aqui está atrelado a investimento. Então, investimento é alocação de capital no tempo, ou seja, abrir mão de algo presente para poder colher algo melhor no futuro. Então, se hoje eu tenho R$300 disponíveis, como eu posso fazer esses R$300 se maximizar para lá na frente eu poder comprar R$600, R$700, R$1.000 de alguma coisa, porque eu abdiquei justamente desse consumo imediato para um consumo futuro. Então, seja uma empresa comprando novas máquinas, o governo construindo uma rodovia nova ou investindo em hospitais, por exemplo, ou um trader ali que deseja aplicar em ações, por exemplo, todos estão investindo na expectativa de obter um retorno. Então, poupança, ela é ali igual a investimento, que é igual a produção, que é igual a novos empregos, que é igual ao aumento da renda, que é igual a novos consumos, que é igual a uma nova poupança, porque antes você tinha R$300 e agora você tem, por exemplo, R$600 naquele período, então você criou dinheiro naquele período. Então aqui tem uma setinha indicando o crescimento dele e cada um dos fatores ao longo desse crescimento, né? Então, altos níveis de investimento empresarial sinalizam confiança na economia e aí isso também faz, por exemplo, as ações subirem. Então, pô, se eu estou vendo ali os investidores estrangeiros que a gente abordou ao longo desses últimos dias na sala, pô, destrinchamos ali a questão de entrada de capital no Brasil, pô, se esses players que estão ali com gestores PhD de várias frentes, quantitativo, econômico, enfim, de várias análises, os caras estão investindo no Brasil, é porque os caras estão enxergando alguma coisa e aí isso faz com que as ações se valorizem. Então, isso incentiva a economia. Então, esse ciclo é a base do crescimento econômico sustentável. Quando a gente inverte esse movimento aqui, né, quando a gente cria uma nova poupança através de auxílios emergenciais, a gente viu bastante isso na época do Covid, a gente viu acontecendo no dia de hoje com o aumento de um novo incentivo, né, o Bolsa Família, esse dinheiro ele não está sendo criado por investimento, ele tá pulando essas etapas, então ele está só gerando renda. Se ele está só gerando renda e ele não criou riqueza para gerar aquilo vira um risco. E aí quando ele vira um risco, o que acontece? Pô, peraí, as pessoas estão com mais dinheiro sem ter feito geração de riqueza, pô, isso aqui está artificial. Se está artificial, aumenta meu risco, quero ativo de proteção, não quero bolsa, vou migrar para dólar, vou migrar para juros, vou migrar para ouro, e aí a gente vê o reflexo disso, né? Então o ciclo é a base do crescimento econômico sustentável. Quando a gente entra na questão da poupança, né, a base da sustentabilidade da economia, imagina um agricultor que ao investir ali, ao invés de consumir toda a colheita que ele fez, ele guarda uma parte para plantar um novo ciclo. Pô, então ele foi lá, gerou aquele monte de safra, em vez dele vender aquilo e gastar aquilo, ele compra mais sacas e aí ele vai produzir mais. Né? E aí isso é uma poupança, ele está poupando parte desses recursos, ele está renunciando do presente para garantir um futuro melhor. E aí na economia funciona igual. Então as famílias que poupam formam capital, empresas que poupam reinvestem, países que poupam financiam o seu próprio desenvolvimento sem depender de crédito externo. E aí aqui a gente entra num contexto totalmente atrelado a juros. Então se o país não está fazendo esse movimento de uma forma correta, o investidor só vai investir se ele pagar mais juros. E aí a gente vê os juros subindo, sai de 8, vai para 9, vai para 10, vai para 15. Então, parte desse movimento é justamente por isso. Aqui a gente tem uma engrenagem, né? Então, investimento gera renda gera poupança alimenta essa questão de investimento e a gente entra num ciclo virtuoso, né? Então,
Aqui tem uma tabela que vai explicar parte desse movimento. Então, o consumo, ele gera demanda imediata, estimula o curto prazo, você vai ter aquela realização de curto prazo e pode causar endividamento, porque agora não tem aquela reserva de emergência. Então, quando as famílias fazem uma poupança, quando elas se poupam ali, os investimentos futuros sustentam o longo prazo e gera independência financeira. E aí a gente vê muito isso no cenário externo acontecendo, e aí o cenário externo é onde investe nos países emergentes, e aí os países emergentes não têm essa cultura de poupança, então eles dependem desse incentivo externo. Então a poupança interna elevada reduz a dependência do capital estrangeiro, impacta na taxa de juros, mais poupança, mais oferta de crédito, juros menores, né? Por que a gente tem os juros caindo ao longo de um tempo? Tem alguns fatores, mas parte dele é porque as pessoas não querem mais linha de crédito. Agora eu estou poupando meu dinheiro e estou ficando cada vez mais independente, né? Então, indicadores como a taxa de poupança bruta, percentual do PIB, são termômetros do potencial de crescimento do país. A gente precisa analisar isso, mesmo que seja ali uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada mês, uma vez por trimestre, pelo menos para a gente enxergar ali qual o cenário que o Brasil está para a gente tomar decisões mais de médio e longo prazo. Quando a gente entra, né, do salário à bolsa de valores, né, como renda, poupança e investimento se conectam, imagina aqui que, vou trocar aqui de João para Douglas, recebe R$5.000 por mês, se ele consome tudo, não sobra nada para o futuro, mas se poupa R$1.000, ele começa a formar um capital. Esse dinheiro aplicado em um CDB ou uma ação financia uma empresa que usa esse recurso para investir em novas máquinas, em nova infraestrutura, em novas tecnologias, contrata mais gente e aí produz mais. Se a economia vai bem, os salários aumentam, a poupança cresce e os investimentos continuam crescendo. Esse ciclo retroalimenta o crescimento e pode ser observado no comportamento dos ativos, principalmente os ativos mais sensíveis a esses ciclos, ações e juros, né? Então aqui a gente tem um gráfico que mostra a evolução no tempo da renda, né? A renda é mais clara aqui, então a gente vê a renda crescendo ao longo do tempo. Se a renda está crescendo, os investimentos vão crescendo ao longo do tempo também. A gente tem os rendimentos desses investimentos crescendo ao longo do tempo também. A taxa de juros do país está aqui em dourado, vem caindo ao longo desse tempo, porque vai ter mais oferta de crédito e menos pessoas precisando daquilo, né? E a mesma coisa com a inflação, né? Aqui a inflação eu deixei ela um pouquinho mais clara, porque a inflação aqui ela pode ser uma variável diferente. Se eu tenho mais investimento, mais dinheiro, mais rendimento, maior consumo, a inflação pode se inverter e começar a subir. Por isso que o mercado trabalha em ciclos, né? Então, ele gera inflação, gera um risco gigantesco para o país, aumenta juros para controlar, aí o mercado entra em recessão, aquilo se comporta, a taxa de juros cai novamente, entra em expansão e aí ele fica trabalhando esse movimento, né? Quando a gente não trabalha essa engrenagem dessa forma, o que acontece com a renda? A gente gasta toda ela, a linha de investimentos fica zerada, os nossos rendimentos são negativos, porque a gente vai precisar tomar crédito com o banco para sustentar aquele consumo que a gente está fazendo, e aí quando esse ciclo começa a ficar vicioso, a gente tem juros subindo e a inflação possivelmente subindo também. Legal?